Lembrei. Porra, não falha, né? Por isso que você assiste sua resenha, né? Tio não falha. A SAF, ela é... O futebol brasileiro, vou ver se eu consigo assim me fazer entender. O futebol brasileiro, ele entendeu e está preparado para a SAF, ou ainda tem uma certa... Vou usar a palavra de novo. Ainda tem uma certa várzea ali. O nego não entendeu, o negócio ele vai, aí acaba, termina, não funciona. Alguns sim, outros não. Dentro desses 5, quantos anos a gente tem de... A gente aprovou a SAF em agosto de 2021. 21, então, tá. A gente vai completar 4 anos ainda de lei. Muito nova, né? Muito novo, tá. Por isso tem o seu tempo, seu benefício do perdão, de alguns erros. Sim. Beleza. Mas assim, você que é um cara de dentro do futebol, e eu vou fazer um preâmbulo aqui, a gente, quando fala de gestão de futebol, de administração, nós somos 220 milhões de torcedores que entendem pra cacete. Alguns acham que entendem, mas só têm um entendimento intelectual do que é administrar por dentro, como vocês fazem, que eu não sei como é que vocês têm vida, porque não descansam. Não é Os fácil. caras não descansam, não dormem. Trabalham todo dia, o tempo todo. Por isso, obrigado por você estar aqui. Mas entre ter um entendimento intelectual e fazer na prática, e saber o que é, as pessoas não têm a menor noção do que vocês fazem, do que vocês vivem. Então, assim, dentro disso, você que vive o futebol, administra o futebol, faz gestão de futebol e está vendo as SAFs, os clubes estão preparados ou não? Entenderam o que é a SAF, como é que podem usar a SAF? Conseguiu entender a minha Sim, claro minha que pergunta? entendi. Olha só. Passei de ano, hein? Consegui fazer a pergunta que o professor entendeu aqui. Olha só, Hilton, primeira coisa que a gente precisa falar. As pessoas confundem o impacto que uma lei tem dentro de um ecossistema. É por isso que aqui no Brasil a gente fala muito, tem lei que pega e tem lei que não pega. Né? Porque a lei, ela é simplesmente uma ferramenta fiscal, jurídica, e eu me arrisco a dizer de sobrevivência para um setor, no caso da SAF. O que a lei diz? Olha, ela vira para o clube assim, ó, você que está falido, eu vou te dar uma chance de juntar toda essa dívida sua em um negócio que eu vou chamar de regime centralizado de execução, para que você coloque essa dívida lá, se comprometa que você vai pagar essa dívida em X tempo e que a partir daqui você faça o dever de casa de transformar a gestão e a governança do seu clube. Então, para esse regime aqui, para o trato dessa dívida, a lei é muito importante. Agora, daqui para frente, são as pessoas. E aí é que eu te digo, a gente se comunica muito mal. A gente vende para a sociedade que se transformar em SAF vai ser a solução de todos os problemas do seu clube e que, a partir daí, ele vai ser campeão de todos os campeonatos, vai vender os jogadores pelos valores mais caros para os maiores mercados do planeta e você nunca mais vai ficar triste. Então, as pessoas esquecem que você está falando de futebol. Então... Que tem muitas variáveis, que você tem imponderável, que você não pode... E o número de variáveis que você não controla é muito maior do que as variáveis que você controla. Então, a expectativa gerada ao se transformar em SAF pelos stakeholders, né? O que são os stakeholders? São as pessoas que suportam cada clube de futebol. Então, a expectativa que é gerada com eles são sempre uma expectativa absurda. Porque aí se vende, vai ser investido 1 bilhão em X anos. Mas ninguém fala que mais da metade daquele bilhão é para pagar a dívida. A outra metade vai ser diluída em X anos. E a pessoa que está do lado de cá acha que a partir de agora eu era pobre e fiquei rico. E o mercado, esse ser invisível, que a gente sabe que existe, mas não consegue tocar, ele entende muito bem. Opa, o consumidor ali tá com a expectativa de que o time dele contrate jogador. Então, agora o meu jogador custava 2, ele vai custar 5. Então, o que me preocupa, Hilton, não é a SAF hoje. O que me preocupa é o que vão ser de SAFs daqui a 10, 15 anos à frente. Por quê? Se você estudar um pouco mais o que são as SADs, porque lá em Portugal não é SAF, são SADs,
E o que é essa mesma lei na Itália, você vai ver que tiveram muitos clubes centenários que faliram. E nós temos SADs em Portugal com dívida acima dos 400 milhões de euros. Então, a gente não pode julgar, porque é muito pouco tempo, mas a gente deve muito estar atento para que quando um clube queira se transformar em SAF, ele responda 3 perguntas que são fundamentais. Primeiro, eu escolhi o melhor modelo de SAF. Segundo, eu escolhi o melhor momento político, econômico e esportivo do meu clube para transformar em SAF. E terceira e última pergunta, eu escolhi o melhor parceiro para estar comigo na SAF. Porque a gente não pode esquecer que o casamento é um casamento, teoricamente, de uma união eterna. E para se dissolver um casamento com esse, você pode ter certeza que vai ter muita ação litigiosa aí. Você fez 3 perguntas. Sim. Das 2 últimas perguntas que você fez, momento político, você escolheu o melhor parceiro, o Vasco se encaixa nisso? A questão da... Por exemplo, a última resposta é não. Pegou a 777, não durou quanto tempo ali? Não durou 2 não anos, durou né? Menos, né? Enfim. Menos, Menos, é. Mais de um ano foi isso. E também é momento político do clube. Você acha que essas 2 perguntas, o Vasco não teve direito a essas 2 respostas e... Então, olha só, Hilton, primeira coisa, né? Primeiro que a SAF do Vasco ainda existe. Sim, sim. Eu digo que o parceiro ali, a briga com... Então, a gente não pode... O Júlio Brandt esteve 2 vezes aqui conversando com a gente sobre isso. Então, ele ajudou, porque... Desculpa. Ele fez parte, né? Ele fez parte. Ele assinou, ele leu lá o contrato. Sim, sim. Assim, eu não vou ser leviano de criticar algo que eu não tenho conhecimento profundo. Sim. O que eu consigo analisar é o que está do lado de fora. Né? A primeira coisa que a gente vê que é muito ruim para a lei 14.193, a lei da SAF, é muito ruim, é o seguinte, quando existe um rompimento litigioso entre clube associativo e investidor, a mensagem para o mercado é muito ruim, isso eu posso falar. Né? Quem tem razão eu não posso dizer, sim, sim. Mas que isso é ruim para o modelo SAF, eu não posso de jeito nenhum fugir de colocar que é ruim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o momento político do Vasco, ele não é o ideal há mais de 20 anos. Né? Então, esperar um momento político pacífico dentro do clube para você se transformar em SAF é realmente algo muito complicado. E aí é o que eu falo sempre, né, o Hilton? Muita gente se transformou em SAF muito mais pela necessidade de se manter vivo do que propriamente por uma vontade de fazê-lo. Então, é isso que eu tenho para falar sobre a SAF do Vasco. Eu vi que você gostou desse corte, então se inscreva na sua resenha, não custa nada aí, ó, é só clicar.